Mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está aqui com o Eduardo. A ideia é ele conversar com vocês sobre a importância de uma boa gestão financeira. A gente entende que vocês estão passando por esse processo de mentoria e agora vocês começam a também pensar nas metas e automaticamente fazer uma boa gestão financeira vai impactar no plano de ação profissional de vocês. Então, por isso que a gente conversou com o Eduardo e ele se dispôs aí a trocar um pouquinho sobre esse assunto. Então, fiquem super à vontade, aproveitem a presença do Eduardo para tirar dúvida também, para a gente poder fazer dessa noite um início de noite aí de muita troca. Eduardo, obrigada pela disponibilidade, fica à vontade e seja super bem-vindo. Obrigado, Letícia, pela oportunidade. É um prazer sempre estar falando com vocês, com nós, né, Cromers aqui, né? E o que eu vou falar um pouquinho hoje aqui é o que eu gostaria que meus pais tivessem dito para mim há 30 anos atrás. Mais ou menos isso. Mas é um bate-papo, como a Letícia falou, tá, gente? Eu vou colocar a apresentação, não vou estar vendo, mas me interrompam aqui se vocês tiverem alguma dúvida. Vamos realmente conversar um pouquinho aqui sobre esse assunto que eu gosto bastante também. Vocês já estão vendo a apresentação aqui? Sim. Legal. Fechado, gente. Então, um pouquinho da nossa agenda aqui, né? Quem é o Eduardo Perim aqui, o que é gestão, o que é financeiro. Falar muito aqui de comportamento, é isso que faz a diferença e sempre fez a diferença. Um pouco de regras para controle de gastos, dicas do que não fazer, isso é importantíssimo. Por onde começar? Vamos fazer uma simulação simples aqui de investimentos. Qual que é a palavra-chave para que tudo isso possa acontecer? E algumas recomendações de livros aqui também, que eu gosto muito e eu compartilho isso com todo mundo. E no final, perguntas também, mas fiquem à vontade para me interromper o momento que vocês acharem necessários, tá? Então, quem sou eu, né? Eduardo Perim. Se apegue ao que está colorido, ao cinza aqui, é consequência das decisões, das ações que a gente tomou durante a nossa vida aqui. Então, eu nasci na Zona Sul ali também, estudei em escola pública, municipal, estadual, ali no Jardim São Luís, no Jardim Ibirapuera. E as paixões que eu tenho na minha vida aqui, lógico, são os meus dois filhos, né, Davi e Sara, os meus livros, ao qual eu gosto muito e é algo que eu sempre tive o prazer de ler e compartilhar conhecimento com as pessoas, e lógico, o meu Palmeiras, o meu Verdão também está no meu coração. Eu tenho um podcast também ai, fugiu o nome, no Ricochete Brasil, no Spotify, que se chama Ricochete Brasil, que é um pouco das leituras dos artigos que eu faço no LinkedIn, que eu escrevo, e também entrevistando pessoas contando um pouco das histórias. Então, tem histórias inspiradoras lá, de onde elas começaram, de onde elas vieram e até onde elas estão, né? Eu consegui conversar até com uma pessoa que eu trabalhei há muito tempo atrás, que há 2 meses atrás ela foi capa da Forbes, por exemplo, que é uma revista importantíssima de negócio aqui, e antes eu gravei o podcast e no mês seguinte ela estava na Forbes. Então eu me senti um privilegiado por estar conversando com algumas pessoas realmente que fazem a diferença. Começou como agente de pequenos locais ali, e cresceram realmente com o seu esforço, né? 3 fases que eu carrego na minha vida, né? Eu trabalho com processos por vocação e com pessoas por paixão. E quem quer faz, quem não quer justifica, e não espere, faça. São as 3 frases que eu carrego na minha vida aqui. Eu trabalho com melhoria contínua, excelência operacional, mas tive uma carreira nas empresas que vocês estão vendo aqui embaixo, dentro da área financeira, dentro do RH. Eu sou formado em TI, para vocês terem uma ideia, mas nunca trabalhei na área de tecnologia, sempre foi financeiro e recursos humanos. Me pós-graduei em processos, me especializei em psicanálise e estou estudando agora economia e finanças e tenho uma certificação de Green Belt também, que são metodologias de melhoria de processo. Tudo isso porque eu acredito muito no tripé
estratégico, e tudo que a gente faz na vida pessoal e profissional envolve pessoas, processo e tecnologia. Como nós nos comportamos, a maneira como nós executamos, esse é o processo realmente, como que a gente conduz isso, e a tecnologia que hoje ela faz parte do dia a dia, independente do que você vai fazer. Eu falo que todas as empresas hoje, independente do segmento dela e de nós mesmos, nós somos de tecnologia porque utilizamos ela para tudo. Falando um pouquinho de gestão financeira, né? O que que a palavra gestão realmente significa, né? Isso serve para uma empresa, serve até para a nossa ONG, para a Croma, serve para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa vida também, né? Que é administrar e gerenciar, é coordenar algo. Então, quem toma as decisões da minha vida hoje sou eu, assim como vocês. Vocês estão no momento é, realmente alguns já estão trabalhando, outros já começaram a fazer faculdade, outros estão nesse momento aí de tomada de decisão, mas quem está direcionando a vida de nós somos nós mesmos. Então, nós fazemos a gestão da nossa vida, né? E um que envolve uma gestão, né? Planejar, organizar, direcionar e também controlar. Isso é importantíssimo. Então, nada que a gente. Isso faz toda a diferença. Tudo que a gente possa fazer conduzindo uma empresa, um dono de uma empresa ou dono da nossa vida, o que que é importante é a gente ter um planejamento sobre ela. E aí a gente vai falar um pouco de disciplina, de consistência, um pouquinho mais para frente. E para a gente planejar, a gente precisa estar organizado. Então, é pegar papel e caneta realmente para a gente poder começar a listar o que que a gente precisa definir ali para chegar aonde a gente quer, que é justamente a direção. Aonde eu quero chegar no curto, no médio e no longo prazo, né? Isso nós que nós não, mas vocês entre os 15 e 20 anos ali, onde vocês querem estar daqui 10 ou 20 anos? É importantíssimo não deixar pensar quando chegar lá, porque quando chegar lá já passou. E olha, eu tenho 45 anos e a vida passa realmente muito, muito rápido. Eu estou na metade da vida, eu vou viver até os 90, mas ela passou muito rápido. E controlar tudo isso, né? Tem uma frase que eu também carrego comigo quando eu falo, faço algumas apresentações no trabalho, que é quem não controla, não gerencia. Então, o controle é como eu estou me saindo em relação aquilo que eu me planejei, a direção que eu estou tomando. Eu estou indo bem, não estou indo bem? Então, esses três pilares de planejar, organizar, direção e controle fazem toda a diferença quando a gente fala de gestão. Alguém falou alguma coisa? Acho que não, Edu. Não. E aqui por curiosidade, né, a palavra gestão, né, ela vem do latim que significa ação de gerir, de administrar. Então, é a atitude realmente que eu tomo em relação às decisões que eu tomei aqui no meu planejamento, no meu direcionamento, né? E falando um pouquinho de financeiro, né, por favor, os haters aí, não me condenem, mas aí eu estou falando aqui de uma maneira bem simplista realmente do o lado financeiro, mas é um conjunto realmente de processos aonde você tem três pilares essenciais ali, né? A gestão de caixa, de investimento e a gestão de crise também. Isso, de novo, né? Serve para uma empresa, serve para uma ONG, serve para a nossa vida. Então, vamos falar um pouquinho para frente, mas a gestão financeira realmente dependente de onde nós estamos, sou eu, se é minha casa, minha família ou a empresa que eu estou trabalhando, ela se concentra realmente nisso, em fazer gestão de caixa, em gestão de investimento, olhando o futuro, olhando para frente realmente, e a gestão de crise, que é o que a gente vai falar no próximo slide aqui, é coisas que podem acontecer no dia a dia. Gestão de caixa. De novo, não me condenem, hein, haters? É muito simples isso daqui. Gestão de caixa. Despesa, receita e saldo. O que é minha despesa? É aquilo que eu gasto efetivamente. Então, eu recebo um salário lá de R$ 1.000 no mês. E quanto que eu gasto desse salário aqui? 1.200 ou gasto 800? Então, despesa é tudo aquilo que realmente sai o dinheiro do meu bolso. E receita é aquilo que eu ganho. Então, se eu recebo os R$ 1.000, eu estou gastando mais do que eu recebo?
Se eu recebo 1.000, eu estou gastando realmente 1.200, eu tenho um problema, porque daqui a um dos meses eu não vou ter mais dinheiro para pagar tudo aquilo que eu estou gastando. É justamente o saldo, é a conta de um menos o outro. E o objetivo da gestão de caixa, de novo, para minha pessoa, quando eu recebo, ou para minha família, para minha casa, para minha ONG, para minha empresa, o objetivo é realmente sempre manter o caixa positivo, ou seja, eu gastar menos do que eu recebo. Isso é fundamental para qualquer atividade da vida e para a nossa vida efetivamente. Eu não consigo realmente planejar uma viagem se eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não consigo ir no cinema se eu não tenho dinheiro para pagar o meu cinema. Eu preciso realmente ter um controle financeiro, uma gestão financeira, uma gestão de caixa para que isso realmente aconteça. E gestão de investimento é realmente olhando o futuro. Então, a partir do momento que a gente tem um caixa positivo, ou seja, lucro, o meu objetivo realmente é olhar no futuro e ter rentabilidade desse dinheiro ao qual eu consegui realmente economizar e ter mais dinheiro do que efetivamente eu gastei. Então, olhando aqui para a pessoa física, na pessoa jurídica, nas empresas, os investimentos são outros, com outros percentuais. Mas olhando no dia a dia aqui, onde eu consigo investir para realmente aquele dinheiro que eu guardei, ele realmente render mais? Em ações, em fundos imobiliários, em tesouro direto, que a gente vai falar um pouquinho para frente também. Isso é olhando para frente. Então, realmente exige um planejamento de investimento. Então, R$ 100 por mês que eu posso estar guardando ali, no final do ano, eu tenho 1.200. Em 12 meses, eu tenho muito mais grana do que eu teria em um mês. Isso faz toda a diferença. Isso realmente se chama gestão de investimento. E gestão de crise, o objetivo aqui é ter uma reserva de emergência. Já deve ter falado muito disso também. Tem vários canais do YouTube que comentam sobre isso. Mas é para aquilo que possa acontecer em algum momento da nossa vida que a gente não estava esperando. A gente passou mal, precisa comprar um remédio que ele é mais caro, então a reserva de emergência vai me ajudar a isso. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma receita, eu tenho um saldo positivo, a minha reserva de emergência aqui, ela vai estar sobrando e eu vou estar guardando ela em algum lugar dos meus investimentos aqui. Passei mal, preciso comprar um remédio? Olha a minha reserva de emergência fazendo a diferença. Eu, há algum tempo atrás, eu estava no período de transição de empresa, eu estava sem convênio odontológico. E eu fui inventar de comer um doce de amendoim ali, e meu dente quebrou no meio. A idade chegou, imagina o que acontece. E aí eu não tinha realmente o convênio, né, odontológico para ir. O que eu tive que fazer? Eu tinha uma reserva de emergência que foi fundamental ali para mim, para ir poder no dentista, ter que pagar, ter que fazer um canal, ter que fazer uma coroa para corrigir meu dente ali, para voltar a comer doce de amendoim no final, né? Mas ela faz toda a diferença. Outro caso foi quando meu pai, por exemplo, faleceu. Se a reserva de emergência ali e enterrar, infelizmente é muito caro, o cemitério é muito caro. Se eu não tivesse a reserva de emergência, como que eu poderia ter feito o enterro do meu pai, por exemplo, que se foi há alguns anos atrás, né? Então, isso é realmente para coisas que a gente não está esperando e acontece, faz parte da vida isso. É importante a gente estar realmente preparado para que isso ocorra. Alguma dúvida aqui nesse slide aqui? Não, por Seguindo enquanto aqui. não. O ponto importantíssimo aqui, a gente sai um pouco do conceito aqui, gente, e a gente entra em algo que faz toda a diferença durante toda a nossa vida, em todos os tempos. Eu falo isso porque tem livros que eu leio aqui antes da época de Jesus, por exemplo, há mais de 2.000 anos atrás, que já falava de comportamento, né? Se você for para o lado estoico, para o lado de filosofia, a gente ouve muito o quê? Comportamento. Isso faz toda a diferença na nossa vida, tá? Então, falando um pouquinho de hábitos aqui, independente do que a gente esteja falando aqui, os hábitos, eles são fundamentais para que a gente tenha uma vida realmente positiva. E isso muda a nossa mente, muda nosso comportamento e muda as pessoas que estão ao nosso redor. Acreditem realmente nisso. E o que é um hábito? Um hábito é aquilo que a gente faz de forma espontânea, e de maneira que a gente nem pensa que a gente está fazendo. Então, simples. Quando a gente acorda de manhã, o que que a gente faz?
sem pensar, vai no banheiro. O que que a gente faz? Lava o rosto. O que que a gente faz? Escova o dente. Isso a grande maioria das pessoas faz. A gente pensa em fazer isso, não, a gente levanta e vai. E aí tem outros, eu vou falar um pouquinho aqui, tem outros hábitos aqui que a gente nem pensa o que está fazendo, mas efetivamente está fazendo. Isso porque se tornou um hábito. Isso porque a gente fez repetidamente a mesma coisa várias vezes. E os hábitos saudáveis, eles são realmente produtivos. Isso muda a nossa vida para quem está estudando, para quem está trabalhando, para quem realmente almeja mudar a vida para frente, ter algo realmente daqui a alguns anos, melhorar a vida da nossa família, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Isso muda realmente. E é importante o quê? A gente ter hábitos positivos e não negativos. Um hábito negativo, por exemplo, é quem é que vai no McDonald's todo dia? Esse é um hábito positivo ou negativo? Ele é muito negativo para a nossa saúde, para a nossa cabeça e também influencia de uma maneira negativa as pessoas que estão ao nosso redor, que vai com a gente no McDonald's todos os dias, por exemplo. Eu não estou falando mal do Mac, porque eu também como Mac, eu gosto, mas é sempre, não é, é de vez em quando. E os hábitos saudáveis, os hábitos positivos, eles nos traz o quê? Disciplina, consistência, bem-estar, autodesenvolvimento. Então, realmente, a gente vê que a gente começa a crescer, começa a amadurecer e traz um autoconhecimento. Isso é fundamental. Se conhecer, conhecer como que a gente se comporta, como que a gente pensa. Isso faz muita diferença na nossa vida. Algumas sugestões aqui que não custa nada para a gente fazer, efetivamente nada para a gente fazer, e são hábitos que mudam realmente a nossa vida. Então, acordar cedo, isso muda muito. E tem até um livro que eu vou falar ali um pouquinho também sobre como é importante acordar cedo me utilizando como exemplo, né? Eu poderia muito bem acordar às 6 horas da manhã, mas eu acordo todo dia às 5 horas da manhã. Semana passada eu estava de férias. E onde eu estava, o sol, ele aparecia às 4:30 da manhã. E eu levantei às 4:30 da manhã para tirar foto lá do nascer do sol, que era lindo demais. Depois eu não dormi, porque eu já estava acostumado a estar acordado. E isso foi muito bom. Meu dia estava muito melhor, muito produtivo. Eu estava muito mais ligado no que as coisas estavam acontecendo, pelo simples fato de ter um hábito de acordar cedo. E eu acordo cedo, o que que eu faço? Eu vou no banheiro, eu lavo o rosto, mas antes disso, eu dedico das 5 da manhã às 6 horas para mim, é exclusivo para mim. Então, aqui na minha casa, eu faço meditação entre as 5 às 6 e também faço yoga, faço alongamento, justamente para que eu possa acordar minha mente, eu possa acordar o meu corpo, estar preparado para o dia. Procuro sempre tomar um café em casa, não tomo no trabalho, eu não tomo na rua, porque é mais saudável comer algo em casa. Então, eu como frutas, por exemplo, aqui, banana, maçã eu adoro, e é o que eu como de manhã. Evito. Faz 3 meses que eu não tomo café preto, por exemplo. Faz um ano que eu não bebo álcool, porque eu realmente quis mudar minha vida. Isso com 45 anos. E foram hábitos que foram acontecendo. E realmente mudou a minha vida. Mentalizar resultados. Não vou falar de todos aqui, mas alguns. Mentalizar resultados. Então, o que que eu quero para o meu dia hoje? Como que ele vai ser, positivo ou negativo? Isso faz toda a diferença. Meditar ou orar, que é 5 minutos, eu medito 10, mas que você comece com 2, com 5, mas pare alguns minutos para você respirar e ter a sua mente realmente mais tranquila para o dia a dia. Fazer elogios, quantos elogios a gente faz por dia? Que a gente já percebeu isso? Dar um parabéns para uma pessoa, falar que a pessoa está bonita hoje, que ela faz diferença na vida das outras pessoas. Isso muda o nosso ambiente, todas as pessoas que estão ao entorno de nós, né? Outro ponto é que atividade física. Você precisa ir para uma academia realmente fazer atividade física ou pode fazer uma caminhada? Eu, de novo, eu abdiquei de pegar um ônibus. Eu pego um ônibus para ir para o metrô e depois eu pego o metrô até o trabalho. Só que eu moro a 3 quilômetros do metrô, 2,9 mais ou menos. Eu abdiquei de pegar um ônibus de manhã, à noite eu tenho que pegar porque eu volto muito tarde, mas de manhã às 7 horas da manhã, eu vou andando até o metrô justamente para fazer uma atividade física.
É uma caminhada simples, eu vou devagar, demora 20, 25 minutos, mas eu procuro fazer isso justamente porque eu sei é saudável para mim e mantém meu corpo ativo e minha mente também muito ativa. Então aqui tem alguns hábitos diários aqui ao qual não custa nada. Contemplar o belo aqui, aonde você está indo para sua escola, as paisagens que você vê, tem as bonitas, não tem as bonitas, mas isso faz toda a diferença, a maneira como a gente vê aquilo que a gente está enxergando no final, né? Então, o hábito é justamente isso. Tem muita coisa que a gente consegue fazer e não custa nada, e muda realmente a nossa vida. Sempre olhando aquele copo mais cheio, né? Olhando os positivos. O que eu posso fazer de positivo na minha vida? E isso durante o tempo, não é num só um dia, é 7, 14, 21 dias que você começa realmente a adquirir o hábito positivo das ações que você decidiu tomar para você na sua vida. Falando de novo de comportamento, ó, quando a gente falou de gestão lá, vocês estão lembrados que a gente falou o quê? De planejamento, organização, direção e controle. A gente falou do conceito, mas isso é puro comportamento também. Então, eu tomo a decisão de como eu me planejo, o que que eu quero para minha vida, como que eu me organizo, aonde eu quero chegar e que maneira eu consigo ter um controle se eu estou fazendo da melhor maneira, se eu estou atingindo o meu objetivo ou não. Falando um pouquinho aqui do planejamento, que é justamente onde eu vou estabelecer minhas metas e objetivos para alcançar um resultado. Isso tanto de curto prazo, de médio e de longo. Quanto que é um curto prazo aqui? Pode ser 3 meses. Qual que é o meu objetivo daqui 3 meses? Qual que é o meu objetivo daqui 3 anos para o médio prazo? E qual que é o meu objetivo daqui 10 anos para o longo prazo? É importante a gente ter essas metas aqui a curto, médio e longo, e uma está conversando com a outra. Por quê? Se eu não conseguir realmente manter minha consistência ali, fazer repetidamente aquilo que eu me planejei no curto prazo, eu consigo corrigir porque ela está atrelada ao meu médio prazo. Da mesma maneira para o longo prazo. Então, é importantíssimo a gente não desanimar se acontece algum problema, mas dar continuidade, porque o meu curto prazo está com problema, mas eu estou pensando onde? Eu estou pensando no médio. Então, tem até o livro, né? Picos e vales, né? A vida é feita aqui embaixo e lá em cima. Quando eu estou aqui embaixo, eu vou desistir? Faz sentido nenhum, porque meu objetivo é estar lá em cima, é no pico. E aí eu vou realmente me planejar, me organizar, ter a direção correta, que é chegar lá em cima de uma maneira controlada. Então, uma- e aí, sinceramente, 99% das pessoas desistem porque o curto prazo não dá certo. Mas esquecem que existe um médio, onde eu quero estar daqui 3 anos, onde eu quero estar daqui 10 anos. Isso muda a minha vida. E organizar, né? Refere-se principalmente como que a gente se estrutura, que atividades, que responsabilidades eu estou colocando para mim aqui. E aí, aqui é checklist realmente, né? Então, quero mudar minha vida? Vou acordar todo dia às 6 horas da manhã. Em vez de comer E eu já vi pessoas comendo hambúrguer 7 horas da manhã no metrô lá. Pô, faz sentido? Será que realmente é saudável? Vou melhorar minha alimentação. Vou começar a fazer caminhada com a minha mãe e com o meu pai nos finais de semana. Isso muda realmente, mas é checklist, é colocar no papel. Se a gente colocar, ficar pensando, isso vai embora, o pensamento voa. É pegar um caderno, é pegar um aplicativo, é colocar num bloco de notas em algum site e realmente fazer o checklist daquilo que eu quero. E a direção, opa, e a direção que eu quero tomar, né? Então aqui é ter foco. Aqui, como eu comentei nas metas de curto, médio e longo prazo, é eu ter a minha direção, porque é onde eu vou me motivar, eu vou me inspirar, eu vou realmente influenciar e tomar as minhas decisões em relação àquilo que eu quero, gerenciando sempre os conflitos, ou seja, pô, me planejei daqui 3 meses fazer um curso, mas no meio do caminho eu tive algum problema ali que não consegui fazer 3 meses, fazer o curso daqui 3 meses. Eu tive um gasto desnecessário ali, eu tive que usar minha reserva de emergência, tive que ajudar alguma pessoa. E esse conflito aqui vai te desmotivar? Não vai, porque você tem foco no seu objetivo. Você vai se motivar porque a médio e longo prazo você realmente vai conseguir e vai atingir isso. Então, a direção, e isso é importantíssimo, você está sempre olhando para a sua direção.
Então, quando você acordar de manhã, quando você estabelecer minha meta, com certeza e certamente que você tem que visualizar ali, é importantíssimo. Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Todo dia. Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Isso muda, isso realmente te motiva e tira um pouco do impacto das coisas não boas que possam acontecer. E, de novo, né, o controle. Se eu não gerencio minha vida, eu não sei como que ela está indo, se ela está indo bem ou se ela não está indo bem. Então, o processo de monitoramento e avaliação do meu progresso faz toda a diferença. Como a gente está falando de gestão financeira aqui, é importante colocar numa folha de papel o que que eu estou gastando, o que que eu estou ganhando, qual que é o meu saldo. Utilizar uma planilha de orçamento doméstico aqui junto com a família para entender aonde é que eu estou gastando, aonde que eu não estou gastando. Então, o monitoramento, isso faz toda a diferença. Também serve para metas. Tem um monte de aplicativo de meta, tem um simples Excel, um simples folha de caderno, um papel sulfite, colocar ali realmente quais são os meus objetivos e aonde eu estou chegando efetivamente. Se eu monitorar, qualquer caminho serve. E não é qualquer caminho serve, é aquilo que eu defini para minha vida. Eu estou conseguindo controlar ou não? Então, são os 4 passos fundamentais que a gente está falando de conceito, mas é completamente comportamento, porque se eu não tiver atitude e ação para me planejar nos meus prazos, para me organizar, para ter foco no meu objetivo e para controlar isso, sinceramente, a nossa vida vai continuar a mesma, ela não vai mudar. E a gente entra num ciclo muito negativo, porque minha vida não está mudando e aí ela vai. Pode piorar? Sim, pode piorar muito, porque eu estou negativo. Isso me influencia e influencia quem está à minha volta. Gente, o sucesso depende somente de você. Você define onde quer ir. Não é? A gente está numa palestra, eu estou falando alguns pontos aqui que eu gostaria que tivessem me dito aqui quando eu tinha a idade de vocês, mas se não depender de mim, de correr atrás, isso eu digo porque se eu não pago a minha faculdade, se eu abdiquei de muitas coisas para poder pagar a minha faculdade. O meu primeiro ano da faculdade, por exemplo, eu fiquei um ano sem almoçar, porque eu vendia meus tickets para pagar o aluguel da minha casa, que eu morava com a minha mãe e com o meu irmão, e os tickets que eu recebia do trabalho, que eu já estava trabalhando aqui, eu vendia para poder pagar a faculdade. Mas foi um ano, de janeiro a janeiro. Em fevereiro do ano seguinte, por todo aquele esforço, por tudo que eu conquistei, pela mente positiva que eu tinha ali, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui até promovido no trabalho. E aí eu consegui não vender todos os tickets, mas eu vendia metade, porque ainda precisava pagar. Mas fez muita diferença. E eu uso esse exemplo até com meus filhos, o sacrifício, o preço que a gente tem que pagar para poder chegar no objetivo que a gente quer. E tenho ciência disso, de que a vida nunca é fácil. A vida por si só, ela é nunca fácil, para quem ousa arriscar. Mas é sempre mais recompensadora. Então, os pontos de recompensa de felicidade, eles ocorrem, mas a vida em si, ela exige demais da gente. Então, a gente realmente vai estar muito tempo correndo atrás dos nossos objetivos do que realmente desfrutando aquilo. Então, para que eu quero desfrutar da minha vida quando eu tiver 40 anos, eu tenho que começar a correr atrás com 15, com 20, gente. E nada vem do dia para a noite. Não se deixe influenciar pela mídia, pelos canais do YouTube, do Instagram, que ficou milionária do dia para a noite. Aquilo não existe, e se em algum momento existiu, foi pontos específicos, algo que ninguém imaginou, e aquela pessoa imaginou ali, estudou, trabalhou, correu atrás muito para que acontecesse. Mas 99,9 a gente realmente tem que correr atrás. Assim como eu corro atrás todo dia, cheguei do trabalho, estou aqui com um prazer imenso falando com vocês, mas são sacrifícios. É aquilo que a gente fala. A gente paga um preço para ser mais gordinho e um preço para ser mais magrinho. Qual preço você quer pagar? Você quer ter mais saúde ou você quer ter realmente problemas com a sua saúde? Eu quero ser especialista em algum assunto. Você não vai ser especialista no assunto se você ler uma página de um livro. Você vai ter que ler vários livros para ser especialista. Você não vai melhorar a sua alimentação se eu comer salada só na segunda-feira e na terça até domingo só comer besteira
que não contribui para minha saúde, para minha alimentação. Então, realmente, consistência, mas tem que sair de você. Você tem que realmente ter essa vontade para enfrentar a vida e correr atrás daquilo que realmente você quer. Isso muda tudo de uma maneira realmente positiva. Regras de controle de gasto, gente. Isso daqui também é importantíssimo, né? Como que eu controlo meus gastos, né? É só colocar no papel lá e ver que eu tô. Pô, será que eu tô gastando muito com bolacha de chocolate em vez de comprar frutas, por exemplo? Então, existe uma regra de controle de gastos. Isso daqui é uma base, tá? Então, pode ter uma variação um pouco para cima ou para baixo. Mas um exemplo, se eu recebo R$ 1.000 livre por mês, aquilo que realmente entra no meu bolso, dos R$ 1.000, R$ 500 eu tenho que realmente ter com gastos essenciais. Então, ir no mercado, comprar as coisas para minha casa. Se eu pago aluguel, eu tenho um gasto de moradia. Se eu me alimento mal, eu vou ter um gasto muito maior de saúde comprando remédio, por exemplo. Se eu não gosto de pegar ônibus, eu pegar Uber, eu vou ter um gasto muito maior de transporte. E estudos da mesma maneira, né? Eu, por exemplo, eu gasto muito com livro, eu preciso até me conter um pouco, porque eu gosto muito de comprar livros, eu não gosto de ler PDF, apesar de todos estarem disponíveis na internet, mas eu gosto de ter o livro, porque eu vou lendo no metrô, por exemplo, de manhã à noite, o livro que eu estou lendo naquele momento ali, né? Então, eu tenho um custo aqui que eu sei que eu preciso trabalhar um pouco, mas 50% de custos essenciais, 20%, ou seja, se eu recebo 1.000, R$ 200 aqui é de investimento e para minha reserva de emergência, seguindo meus objetivos. Então, qual que é o meu objetivo? Guardar R$ 200, guardar R$ 100 por mês. Para quê? Reserva de emergência e os investimentos em ações, fundo imobiliário, tesouro direto, coisas desse tipo. E 30%, isso pode inverter, tá? Eu posso ter 30% de investimento e 20% de desejos pessoais e vice-versa. O que não muda são os gastos essenciais, mas é que eu posso até inverter. Ter lazer, por que eu não posso ir no parque tomar um sorvete? Por que eu não posso ir no cinema? Por que eu não posso levar minha namorada, meu namorado para um jantar especial em algum momento do mês ou do ano? Ter o Netflix em casa, porque agrega muito. O Netflix tem um monte de documentário, tem vários filmes que realmente faz a gente pensar e faz a gente crescer como pessoa. E se a gente conseguir dividir isso daqui, independente de onde seja, tá? Então, aqui tem algumas dicas de aplicativos de controle financeiro pessoal. Esses daqui foram eleitos os melhores aplicativos de 2023, tá? Eu já utilizei o Mobilis aqui, eu utilizei esse Organize aqui. Tem outros aqui que também são bem legais. Se você entrar no site da B3, a B3 é a empresa que é responsável pelas ações das empresas de investimento. E lá tem muita coisa legal que fala sobre controle realmente de gastos, planejamento financeiro. Então, essa planilha aqui, e depois eu vou compartilhar essa apresentação, aqui tem um Excel que tem essa planilha aqui de controle de orçamento pessoal. Quanto que entrou, quanto que eu estou investindo, e aqui embaixo quanto que está saindo. E eu coloquei até um caderninho aqui, porque se eu não quiser usar o Excel, se eu não quiser usar aplicativo, abre o caderno e coloco lá. Quanto que eu estou gastando de gastos essenciais? Quanto que eu tenho de valor de investimento? Quanto que eu estou gastando em desejos pessoais? Quanto que eu estou ganhando aqui? E fazer a continha um menos o outro aqui. Esse slide aqui é importantíssimo para que eu possa atingir meus objetivos, que é justamente o controle. Como que eu controlo isso? Uma sugestão é dessa maneira aqui, a regra dos 50, 30, 20, tá? Dicas do que não fazer, gente. Ah, se eu tivesse ouvido isso, eu não tinha dado tanto dinheiro para banco, para cartão de crédito durante muito tempo da minha vida, tá? Então, evite utilizar limite de cartão de crédito ou até mesmo cartão de crédito, tá? Ou você tem dinheiro ou você não tem dinheiro. É um comportamento que ele é universal, mas ele chama muita atenção do brasileiro. O brasileiro é muito ansioso, então a gente parcela aquilo que a gente quer. Ou seja, eu tenho, sei lá, eu vou comprar um celular, né? Tá na moda celular. Eu vou comprar um celular, mas eu compro em quantas vezes? Em 10 vezes. Então eu tenho o que eu quero agora e pago depois. Só que as pessoas não percebem que até a parte de baixo aqui, né? Não parcele compras, junte e compre à vista com desconto.
Se eu tenho o objetivo de ter um celular no mês de outubro e eu estou em janeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar R$ 100 por mês. Em outubro, eu vou comprar ele à vista com desconto por R$ 1.000. E não vou ter parcela na minha vida. Olha que lindo. O pessoal brinca de boleto, mas parcela é a pior coisa do mundo, gente, porque é uma dívida que você já tem, você vai ter por muito tempo, falo de 10, 12 meses. Se tem celular, agora é por 24 meses, se eu não me engano. Olha que absurdo. Quando você terminou de pagar o celular de 24 meses, o celular está desatualizado você pagou o dobro do valor que valia aquele celular, por exemplo. Faz sentido? Acho que não, né? Então, o que que é importante? Guarda o dinheiro e coloca o seu objetivo, se planeja. Daqui 10 meses quero ter um celular. E guarda para você comprar à vista, faz muito mais diferença. Evite grandes bancos, então estou falando desses daqui, né? Não sei se pode falar, depois eles vão me processar ali, mas são bancos grandes aqui que eles cobram taxa todos os meses da gente. E quem tem conta aqui, você pode ir lá no banco pessoalmente e falar que eu quero. Isso é uma lei que fala que você tem uma conta especial que não te cobra nada, que é a conta básica do banco lá, que não te cobra nada. Mas por padrão, quando você abre uma conta nesses bancos aqui, eles te cobram uma taxa todo mês e te dão um limite com 300% de juros por mês aí. Olha que lindo, né? Ótimo para o banco, não para a gente. Procure utilizar fintechs, que é isso que está mudando o mundo hoje. Ou seja, você não precisa ir no banco, você abre a conta do seu celular, você não tem custo nenhum para abrir essa conta aqui. Evita o cartão de crédito, só usa o cartão de débito, porque você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Então, aqui tem algumas sugestões de alguns bancos também que estão fazendo a diferença no mundo e estão incomodando muito esse pessoal aqui, tá, gente? Se te ligarem oferecendo consórcio, empréstimo, leasing, esquece, gente. Para com isso, porque isso daqui não tem futuro. Isso daqui é só realmente para as outras pessoas ganharem dinheiro e não você. Evita isso demais. Limite de conta, a mesma coisa, porque é um dinheiro que você gasta que você não tem. Então, você recebe R$ 1.000 por mês e tem um limite de 1.000. Ah, eu tenho R$ 2.000. Só que os juros que você paga nisso, no mês seguinte, você já vai ter um problema seríssimo com a sua conta, tá? Não se deixe ser influenciados pelo consumo de massa, ou seja, 99% das pessoas estão dizendo que tem que fazer aquilo, esquece, não faz. Porque a propaganda hoje, a mídia, as redes sociais, elas te influenciam demais. Você está falando que aquilo é bom, que todo mundo está gostando, será que realmente faz sentido para você ser consumido? E chama muita atenção, porque o último iPhone 14 ou 15 Titânio é lindo. Porra, mas pagar R$ 11.000 no celular, será que vale a pena? Nem um pouco. Outro ponto de comportamento, controle a ansiedade aqui, evite compras compulsivas. Então, tem até a pergunta aqui no final. Eu preciso? Se você perguntar 2 vezes, eu preciso, será que eu tenho que ter isso? Você não vai comprar. Você vai guardar dinheiro e comprar à vista no segundo momento, ou realmente vai deixar de comprar. Será que eu preciso? Ah, tá em oferta, desconto, tá chegando a Black Friday. Esquece. Black Friday é outra coisa que procura aumentar o comércio, mas faz sentido? No meu bolso, gastar porque está mais barato, sendo que eu preciso ou não? Evite alimentos ultraprocessados. Eu falo muito disso porque se você se alimenta bem, você tem uma saúde boa. Se você não se alimenta bem, você tem um gasto grande com saúde, comprando remédio, indo no médico, perdendo o seu tempo, ficando doente. Então, quanto mais eu trabalho minha alimentação e também pratico esporte, mais saúde eu tenho. Isso faz toda a diferença. E se eu leio o livro, minha saúde mental está em dia também. Isso faz toda a diferença. Tomar banho de 5 minutos é produtivo e ajuda a pagar a conta de água e luz aí da nossa mãe, do nosso pai, ou até mesmo a minha aqui, que eu tomo banho rápido justamente para evitar gastar tanto dinheiro com água e luz. Não é porque os outros fazem ou têm que você precisa fazer ou ter. Isso faz toda a diferença, que é justamente o ponto de cima lá de não deixar ser influenciado pelo consumo de massa. Será que realmente eu preciso? Será que porque todo mundo tem? Se eu vou numa festa de todo mundo vai de azul, eu tenho que ir de azul e vou ter que comprar roupa azul porque todo mundo vai de azul? Não, a opinião é sua e você tem que se importar com a sua opinião, não com a dos outros.
Quem tem que se importar com a opinião dos outros são os outros e não você. Isso muda muito. Um tênis sem marca te leva para o mesmo lugar que um tênis de marca. Isso é fato. Assim como a nossa roupa. Assim como uma pessoa que tem um Fusca e tem uma BMW. Os dois carros te levam para o mesmo lugar. Muda alguma coisa quando eu tenho objetivos, quando eu estou fazendo minha gestão financeira, quando eu sei onde eu quero chegar? Eu preciso ter um custo com um carro que eu vou, uma BMW que consome muito combustível, que o IPVA é caro, que o seguro é caro, e eu ainda tenho que pagar as prestações. Olha o tamanho do custo que eu tenho para ter um carro bom. Se eu posso ter um carro melhor, que me leva para o mesmo lugar, num custo muito baixo. Que é o parte de baixo. Evite gastar com meio de transporte. Hoje em dia, existem estudos que falam que as pessoas realmente estão evitando ter carros, utilizar moto, até mesmo andar de Uber. Então, o transporte público em grandes cidades, né? E São Paulo aqui, ela está se estruturando para isso, mas aqui tem gente demais, está se estruturando realmente porque as pessoas estão utilizando mais transporte público porque está muito caro manter um carro ou uma moto, por exemplo. O smartphone Xiaomi faz as mesmas coisas que o smartphone Apple. 99%, né? Porque a Apple tem uns negocinhos mais diferentes. Mas o custo é muito grande. Um Xiaomi bom, e o meu é Xiaomi, gente, por isso que eu estou falando dele. De R$ 1.000 faz quase a mesma coisa que um Apple de R$ 11.000. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo que o custo de um celular da Samsung, 40% do custo é o nome da marca. Os outros 60 tem os impostos, tem desenvolvimento do produto, é a construção do celular. Mas 40% só porque é Samsung que custa um celular, isso muda muito. Não seja influenciado pela mídia. Eu não tenho TV a cabo em casa, eu não vejo televisão, o que eu tenho aqui é Netflix. Por quê? Eu evito ser influenciado por coisas negativas. Alguns anos atrás eu tentei ver o Jornal Nacional da Globo lá, né? As 5 primeiras notícias, ou matou ou morreu. Pô, isso vai mudar minha vida? Isso não vai mudar minha vida. O que que me agrega saber quem matou e quem morreu? E isso é o que o principal jornal do país está passando para a gente hoje. E sempre passou. Vai agregar minha vida? Não, porque eu tenho uma visão positiva. Eu quero saber de coisas boas para mim. Então eu chego em casa, eu vou brincar com meu gatinho, vou arrumar minhas coisas, depois eu vou ler meu livro. Eu estou estudando inglês, eu preciso estudar inglês. E é isso que eu faço. Evito ser influenciado pela grande mídia. E para tudo isso, gente, de novo, antes de tomar qualquer decisão, pergunte para você mesmo, eu preciso disso? Eu consigo conviver sem isso? Isso muda muito. Por quê? Para fazer parte dos 1%, você deve fazer o que os outros 99% não fazem. Isso é fato. Se eu quero algo melhor para minha vida, algo melhor para a minha família, dar uma vida boa para mim, para minha família, porque vocês estão no momento exato de fazer isso. Vocês estão construindo sua vida a partir de agora. A começar a trabalhar, começar realmente a ter responsabilidade, realmente a poder contribuir mais com a família. Então, se eu fizer o que todo mundo faz, eu não vou sair do lugar. Então, realmente, eu tenho que pensar em mim, não ligar para a opinião dos outros e seguir da melhor maneira que eu planejei para ela. Aqui são algumas dicas por onde começar os investimentos, tá? Então, são algumas corretoras sérias que existem aqui. E que, por exemplo, eu tenho conta aqui, então não estou falando qualquer uma, não estou falando balela aqui. Então, algumas corretoras ao qual a gente pode abrir uma conta pelo celular aqui e realmente utilizá-las para quê? Primeiro, investimento você tem que fazer na sua vida, reserva de emergência. Então, guarde dinheiro num Tesouro Direto Selic, por exemplo, que está valendo muito a pena nesse momento aqui, porque você pode tirar o dinheiro no dia seguinte ou até no mesmo dia, dependendo do horário. Então, guarde dinheiro investindo no Tesouro Direto. Depois que você tiver uma reserva de emergência, você pode começar a guardar dinheiro no Tesouro Direto mesmo, e aí tem Tesouro Direto 2027, Tesouro Direto 2035, 2045, que é justamente hoje eu guardar dinheiro para que eu possa resgatar esse dinheiro lá na frente. Isso é muito legal, isso faz toda a diferença.
Depois que eu tiver uma maturidade nisso, eu comecei a guardar, eu posso investir em fundos imobiliários e começar a receber as cotas do investimento que eu faço. Tem fundo imobiliário de R$ 10 que eu recebo 50 centavos por uma cota. Uma cota, 50 centavos, faz a conta no dia que eu tiver 1.000 cotas, quanto que eu vou receber aqui? R$ 500 por mês investindo. E depois eu posso evoluir aqui também em bolsa de valores, investir em boas empresas para que eu possa realmente no futuro receber dividendos e garantir um futuro melhor para mim. E eu falo para o meu sobrinho que tem 18 anos, tá, gente? Isso eu não estou falando balela, não. Ele começou a investir agora numa corretora aqui, e eu falei justamente para ele, se você começar com R$ 100 agora, com 40 anos, isso você tem que ser consistente e aumentando consistentemente esse valor até chegar aos 40 anos, você vai ter R$ 1 milhão. Isso é fato. Se você investir da maneira correta nesses quatro aqui, você vai ter R$ 1 milhão em 20 anos. Isso tem vários canais e é algo que eu realmente almejo para mim. Eu comecei tarde, então eu vou ficar mais para frente ainda, mas um dia eu chego lá. Sites aqui são bem interessantes que eu acesso também. O site da Bolsa de Valores, né, que é a B3, que é a que dita as regras das ações e dos fundos imobiliários. Ações garantem o futuro, né? Então é outro site que realmente direciona muito a entender e conhecer um pouco das ações. Muda aqui, gente. E outro, fundos imobiliários aqui também, FIIS, que também tem muita coisa para aprender. Tem vários cursos aqui gratuitos, tá, gente? A Bolsa tem um monte de curso bem legal. Fundos imobiliários também tem vários artigos bem legais para você entender. Ações garantem o futuro aqui. Hoje, amanhã, toda quinta-feira, tem no YouTube, gratuitamente, eles fazem, acho que de 18 a 19 horas, e falam como que foi a semana. Tem vários canais do YouTube muito legais para a gente aprender também. E um ponto importante, né? Lembra quando eu falei de não ser influenciado pela mídia? A mídia todo dia fala que a bolsa caiu, que temos problema, que está caindo tudo. Então, fala muito de crise, de pânico, de venda. Mas a partir do momento que você tem um foco, tem um objetivo, se planeja, começa a controlar, começa a amadurecer seus investimentos, a guardar seu dinheiro, você não é mais influenciado pela mídia. Porque, na realidade, quando você compra uma ação, você não vai comprar aqui no pico, você vai comprar onde? Lá embaixo. Isso é uma oportunidade. Isso, as ações estão com desconto. É aqui que a gente compra ação, não é aqui. Isso faz toda a diferença. A mídia está dizendo uma coisa, você entra em desespero, mas para aquelas pessoas que realmente estudam, correm atrás, entendem, começa a amadurecer com o tempo, identifica que isso faz toda a diferença. A realidade é que hoje a Bolsa de Valores tem muita, muita oportunidade. Se eu tivesse muita grana, eu comprava tudo em ações, minha opinião, porque ela está muito barata hoje. Já teve mais. Na pandemia foi fantástico, mas hoje ainda tem muita coisa boa. Mas a mídia fala que está tudo ruim. Não faz sentido, tá? Rapidinho que está dando nosso tempo aqui, mais uma simulação. Se eu investir R$ 100 por mês, isso eu utilizei o chat GPT aqui, tá, gente? Eu não fiz conta, mas ele está muito de acordo com o planejamento realmente. Se eu investir R$ 100 por mês no Tesouro Direto, em fundo imobiliário e ações da Ibovespa, de acordo com os percentuais aqui, né? 3%, 5%, 10% ao ano, mas todo mês guardando uma grana, o que que vai acontecer? Em um ano, o Tesouro Direto vai me render 3%, desculpa, voltando. Se eu guardar R$ 100 por mês, em um ano eu vou ter R$ 1.200. Rendendo 3%, só que está muito mais que isso, tá? Rendendo 3%, eu vou ter R$ 36. Ou seja, no final do ano eu vou ter 1.236. Fundo imobiliário, se eu comprar os fundos imobiliários corretos, eu vou ter 1.200 no ano, mas rendeu mais 5%, porque eu recebi dividendos e teve a própria valorização das cotas. Eu vou ter 1.260. Se eu investir numa ação, por exemplo, da Taesa aqui, que eu gosto muito, e ela rende 10% ao ano aqui, juntei, guardei R$ 100 por mês. No final do ano eu tenho 1.200.
Eu só de rendimento eu vou ter R$ 120, ou seja, no final do ano eu vou ter R$ 1.320. Em 5 anos, se eu investir no Tesouro Direto, eu vou ter 6.000, no fundo imobiliário 6.700, com as ações da Thaís eu vou ter 7.800. Em 10 anos, aqueles R$ 100 que eu estou guardando por mês, em 10 anos eu vou ter 13.000 em Tesouro Direto, 14 no fundo imobiliário e 18 numa ação da Taesa, por exemplo. Só que isso é consistência, ou seja, o efeito bola de neve. Eu começo devagarinho, recebendo 50 centavos de dividendo, recebendo um percentual pequeno de juros por mês. Só que conforme os anos vão passando, eu for aumentando o valor de investimento, o meu bolinho de dinheiro ele vai aumentando. Então, em 10 anos eu tenho isso, em 15 é mais, em 20, 25. Então, quem tem 15 anos hoje, bota uma meta com 45 anos para você ver como que vai fazer a diferença na sua vida, como você vai ter uma vida muito mais tranquila para você e para os seus filhos. Opa, e tudo isso, né, falando um pouco, qual que é a palavra-chave aqui para tudo isso que a gente falou hoje, gente? Então, como eu comentei, né, o brasileiro, ele é muito ansioso, ele quer as coisas para amanhã, tudo tem que acontecer na hora. E a palavra-chave aqui de hoje, dessa apresentação, e para quem está começando, é a paciência. Isso muda tudo. Com paciência e perseverança, muito se alcança. A gente não vai atingir nada do dia para a noite, mas com perseverança, a gente tiver paciência, correr atrás, passar por todos os obstáculos que a gente tem aqui, com o tempo, paciência e o tempo dão mais resultado do que força e raiva. Isso faz toda a diferença. Vou ler um texto aqui para vocês que mudou a minha vida há muitos anos atrás, tá? Paciência. Entender que tudo tem seu tempo, que tudo vem a seu tempo, dar o tempo necessário para crescer, brotar e florescer, aceitar o ciclo da vida, respeitar o fluxo do tempo, observar o tempo passar, esperar o tempo certo para plantar, para colher, para agir, seguir, para aprender. Quem tem paciência chega muito mais longe daquela pessoa que é mais ansiosa e quer tudo para ontem. Amanhã, se não deu certo, eu vou parar, não quero mais, vou mudar. Não. Ser perseverante, correr atrás daquilo que você se planejou de novo, né? Se colocar seus objetivos, suas metas de curto, médio e longo prazo e controlar isso, vai mudar a vida de todo mundo, com certeza. Pra vocês terem uma ideia, hoje somente 3% dos brasileiros investem na bolsa de valores. Muita gente tem poupança ainda, e poupança dá prejuízo, ou seja, as pessoas estão perdendo dinheiro. Por quê? Não tem oportunidade de participar de uma palestra como essa, não tem oportunidade, eu não tenho, muitas vezes não tem acesso a ler um livro, a realmente ouvir pessoas que fazem a diferença e não ficar só ouvindo a grande mídia no final. Dicas de livro, nessa ordem ainda, hein, gente? Então, Hábitos Atômicos, existe PDF para tudo isso, tá, gente? Mas eu gosto de ter o livro na mão aqui. E no YouTube também tem os audiobooks desses livros também, tá? Então, quem quiser não ler, mas ouvir. Então, assim, não tem como não ter acesso à informação hoje em dia. A gente tem tudo na mão. Hábitos Atômicos, a Psicologia Financeira, foi muito que a gente falou aqui hoje. O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, esse livro aqui é da época de Jesus, para vocês terem uma ideia. Então, a gente fala de dinheiro e de comportamento financeiro há muito tempo. O Milagre da Manhã, esse livro é justamente sobre o segredo para transformar sua vida antes das 8 horas. Ou seja, aqui fala muito sobre acordar cedo e o benefício de acordar cedo. Esse livro é muito legal também. E dois livros clássicos aqui que vendeu muito e ainda vende: Pai Rico, Pai Pobre e Os Segredos da Mente Milionária, que vai entender, falar um pouco sobre realmente dinheiro e te dar realmente o valor do dinheiro. Dois pontos. Viver sem ler é perigoso demais, pois obriga a se conformar com a vida. Ou seja, você quer ser mais ou você quer fazer a diferença? Leia para o resto da vida. Quanto mais eu leio, mais eu sei que eu não sei das coisas. Isso é impressionante, mas eu sou muito curioso. Isso muda muito. E outro ponto é, se você pensar em ganhar dinheiro e esquecer de viver o processo, ou seja, correr atrás, lá no final do arco-íris, lá no pote de ouro,
Se você pensar só lá no pote de ouro e esquecer de viver o processo, esquecer de planejar, de enfrentar os problemas, esquecer esquecer não, desistir daquilo que você está correndo atrás, você nunca vai chegar lá. Então, o seu objetivo no final não é ficar milionário, mas é ser consistente, é viver o processo do início ao fim, porque lá na frente tem resultado, efetivamente. Não só para a vida financeira, mas para a vida como um todo, em todas as suas vertentes, tá, gente? Lembre-se, importantíssimo, disciplina produz hábito, hábito leva a consistência, consistência constrói o progresso. Pense sempre para frente, não pense no hoje ou no amanhã. Ah, eu sou jovem, eu preciso viver. É lógico que precisa viver, mas você precisa ir para balada todo final de semana? Será que a partir do momento que eu tenho um planejamento, eu tenho um foco, tenho a disciplina, estou criando o meu hábito, a consistência vai me dar liberdade para poder fazer isso. Mas eu preciso primeiro fazer isso para poder ter a minha liberdade. E não ao contrário, que 99% das pessoas fazem isso hoje. Tá? Perguntas. Ninguém. Achei muito interessante, Eduardo, sobre você saber economizar desde o começo da sua carreira, né? Então, se eu estou ganhando R$ 600 como jovem aprendiz, poxa, reservar R$ 100 para fazer o investimento vai fazer uma diferença lá na frente, né? E muitas vezes a gente não pensa assim, né? A gente quer pegar o salário e gasta e acaba sendo influenciado pela grande mídia. Então, bem importante esse detalhe. Exatamente. Quanto mais cedo a gente começar a fazer, pensar no nosso futuro financeiro, mais cedo a gente vai ter liberdade para poder aproveitar a nossa vida. Eu falo isso porque tem ações no mercado a R$ 10, fundo imobiliário a R$ 10. Então, assim, não dá para dizer que não dá. E aí, realmente, a gente começa com pouquíssimo. Eu comecei com pouquíssimo. Deixa eu fazer um teste aqui. E aí foi aumentando realmente, mas isso é com o tempo. A pandemia trouxe algo muito, foi complexo, mas trouxe algo muito bom que fez as pessoas pararem um pouco para pensar, para estudar, para se estruturar. Isso fez toda a diferença. Então, a Bolsa, por exemplo, ela dobrou nos últimos 3 anos. Até 2019, era 1% da população que fazia isso, que guardava dinheiro. Não é poupança. Poupança a gente guardava nos anos 70, 80, com uma hiperinflação. Isso é cultural. Agora não, é mais pé no chão. Nos Estados Unidos, mais de 70% das pessoas investem na bolsa, para você ter uma ideia. Porque isso é consistência. Elas começaram lá do começo, elas têm educação financeira na escola. Isso muda tudo. Infelizmente, a gente não tem educação financeira, comportamental, saber lidar com frustrações. Tem uma série de matérias que a gente deveria realmente ter na escola para poder realmente, nesse momento maravilhoso que é entre os 15 e 20 anos, começar a estruturar a nossa vida. E a gente e vocês têm a oportunidade de começar certo, da maneira certa, né? Isso faz toda a diferença. Quando eu tinha 15 anos, em 1993, eu não tinha internet, eu não tinha acesso a isso, eu não tinha livros. Eu estudava na escola municipal, que era. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, beleza, era o suficiente, né? Mas hoje não, a informação está disponível demais, tem muita informação. Eduardo, tem duas perguntas aqui, da Larissa Rodrigues. Como ter disciplina o suficiente para manter todos os hábitos? Como ter disciplina? Primeiro você coloca no papel aquilo que você quer. E todo dia, quando você acordar, você lê esse papel. Que eu tenho que fazer hoje a partir do momento que eu acordo? E no começo é muito difícil, gente. Muito, muito difícil. Mas é a paciência, a perseverança que vai fazer isso. Coloca um papelzinho do lado da cama ali. Sinceramente, isso tem em alguns livros, o próprio Hábito Atômico fala isso. Para começar, simplesmente comece. Vou fazer um teste aqui. Eu comecei, sim, eu comecei a acordar às 5h30 da manhã. Eu falei, pô, tá, vou começar a chegar atrasado no trabalho, né? Eu acordei às 5, pô, faz sentido. No começo foi difícil acordar mais cedo. Yoga é feito no chão para poder fazer alongamento, essas coisas, né? E depois a meditação. Os primeiros dias de meditação, por exemplo, são terríveis, porque não dá para se concentrar, e você fica frustrado aquilo. Mas depois você começa a melhorar um pouco a concentração. E o próprio hábito de guardar, né? É aquilo, pô, eu vou no shopping,
Eu preciso comprar isso? Começa a se questionar, muitas vezes, muitas, muitas, muitas. Será que realmente eu preciso? Será que aquele tênis caríssimo eu preciso realmente ter? Eu posso ter? Porque tem muito tênis bonito nacional, melhor do que os que vêm de fora aqui, que o preço é muito, muito melhor. Mas o E ponto é, comece simplesmente começando. Tá? Papelzinho, não quer papelzinho, mas amanhã de manhã você já vai fazer algo diferente e repeti-lo durante vários dias a fim de realmente ter essa consistência. Consistência é você criar um hábito realmente durante vários dias. No próprio hábito atômico diz, né? Um hábito ele é conquistado depois dos 21 dias. Não, não é na primeira semana, na segunda, mas você começa a realmente colocar algo na cabeça depois de certo tempo praticando. aí, a Rosana perguntou: Eduardo, qual é a sua opinião sobre planos de previdência para os nossos filhos? Plano de previdência, eu chamo o investir em ações, por exemplo. O plano de previdência ele foi muito bom no passado. Hoje ele é um produto bancário que é vendido. Minha opinião, tá, gente? Vocês vão ouvir 300 tipos de opinião. Mas uma previdência, e aí eu fiz isso com os meus filhos. Meus filhos hoje têm R$ 100 investido em ações. Meus filhos têm 11 e 8 anos. Só que para o futuro deles é quando tiver 40 anos. E todo mês ali, R$ 100, R$ 100, R$ 100. Isso faz toda a diferença. Não precisa acompanhar todo dia, todo mês. Vai só guardando. Olha, a cada. Minha planilha de controle, eu olho de 180 dias em 180 dias, para vocês terem uma ideia. O que eu faço todo mês é guardar, mas acompanhar, olhar, é de 6 em 6 meses. Para as crianças, uma ação boa da Bolsa de Valores faz toda a diferença. Você perguntar para o Luiz Barsi, Barsi é o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores. Ele era sapateiro, gente, se vocês lerem o livro dele. E hoje ele é o bilionário, não é é bilionário, porque ele investiu em ações, em fundo imobiliário, tesouro direto, como eu falei, tem tesouro indireto que você investe hoje, e a partir de R$ 10 também. Só que vai gerar, você pode resgatar em 2025, em 2027, 2035, 2045, mas todo mês se eu colocar R$ 10, imagina quanto que eu vou ter em 2045 para os meus filhos. E meu maior motivador é meus filhos. A vida que eles terão melhor do que a minha lá na frente. É o sacrifício que a gente faz, né, gente? Tá aí. A Sara, Eduardo, você acha válido o benefício de arrumar rendas extras ainda adolescente? Vender To- algo, frequentando a escola, por exemplo? Total, total. Empreender faz toda a diferença. E o futuro do mundo é empreender. Tem muita gente realmente ganhando com coisas simples. Então faz todo sentido ter renda extra, ter renda paralela. Para você ter, hoje eu sou separado, tá? Mas eu conheci minha ex-esposa, ela vendendo pão de mel na empresa. E ela vendia muito pão de mel na empresa que a gente trabalhava há 15 anos atrás. Eu conheci ela porque ela foi me vender um pão de mel. E ela tinha o salário dela da empresa, mas ela fazia uma renda extra vendendo isso. E hoje a gente tem muita oportunidade na internet, né, para vender muita coisa. Eu viajei semana passada e eu conheci a cocada da Lete. E essa cocada da Lete, eu fui para Bahia. E a cocada da Lete, ela ficou famosa porque ela começou a vender cocada simples para o Brasil todo. E aí a Ana Maria Braga acabou conhecendo ela na internet também e foi lá, fez uma matéria e aí ela explodiu, né? Então ela tem muitos seguidores no Instagram e ela envia cocada para o Brasil inteiro hoje, gente. Cocada da Bahia, coisa simples. Então tem muita coisa para fazer. Renda extra é fundamental. Pegar o exemplo da Sara, minha filha, ela tem 8 anos, ela começou a vender pulseirinha de miçanga na escola, né? E aí eu pego todo o dinheiro dela e guardo. Nesses casos, vale você pegar essa rendinha extra, por exemplo, no caso dela, que é as pulseirinhas, e Sim. fazer os investimentos, por exemplo, em ações, e aí é diversificar ou não diversificar nas ações ali, por exemplo. Diversificar é fundamental, por isso que eu coloquei 4 pontos ali. Então, tesouro direto é importante diversificar a curto, médio e longo prazo. Fundos imobiliários também, não dá para jogar dinheiro só em uma, porque vai que quebra e
a gente já viu várias empresas quebrando, a própria Americanas, né? Valia tanto, olha o problema que deu. Quem tinha muito dinheiro investindo nela, só nela, perdeu. Então, vale a pena olhar até aquele site Ações Garante o Futuro, que ela fala muito das ações BEST, por exemplo, né? Que é investir em banco, em empresas de energia, empresas de seguro, em empresas de telefonia. São ações que realmente elas não desvalorizam tanto quanto as outras, porque o varejo, por exemplo, hoje, ele tem um impacto muito grande, né? A própria Americanas, Magalu, Carrefour, está sofrendo demais. Magalu, hoje, a ação estava valendo 50 centavos. Eu comprei quando estava 19. Olha o dinheiro que eu perdi com a Magalu, por exemplo. E são erros e lições aprendidas. Diversificar faz toda a diferença. Pouquinho ação, boas ações, pouquinho fundo imobiliário, bons fundos imobiliários, ter a reserva de emergência e garantir o futuro dos filhos no Tesouro Direto. Eu acho que o maior medo do pessoal investir nas ações é isso, né? De em quem eu vou investir, se vai perder Exato, dinheiro fazendo isso. Então, acho que gera uma exato. insegurança na hora de fazer isso mesmo. E a paciência é a chave disso. Tem várias ações que eu invisto há 10 anos e ela subiu, caiu, mas não é o preço da ação que a mídia fala hoje, mas o volume de ações que eu tenho. Há 10 anos atrás eu tinha 10 ações, hoje eu posso ter 1.000 ações, e isso que vai fazer a diferença porque os dividendos pagos pelas ações é pela quantidade de ação e não pelo valor dela. Então, se eu tenho boas empresas, eu vou receber bons dividendos. Isso faz toda a diferença. Então, por isso que eu não acompanho todo dia, todo mês. Eu acompanho de 6 em 6 meses, porque eu sei que tem uma variação. É aquele gráfico que eu falei lá que sobe e desce. Então, quando cai, é quando eu tenho que comprar. Quando sobe, eu não tenho que vender. Eu seguro minha ansiedade, porque eu tenho que continuar investindo. Meu prazo é de 20 anos. Por que que eu vou vender? Eu não vendo ação, só compro, por exemplo. Isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida? Vocês querem aproveitar o Eduardo aqui? Tinhos. Vou pedir só um favor. Eu queria registrar esse momento, quem conseguir abrir a câmera, para a gente tirar uma foto final, pode ser? Que legal. Gente, agradeço muito a oportunidade de estar falando para vocês aqui. 36 pessoas aqui entraram, foi fantástico isso. E é o que eu sempre digo: se eu conseguir influenciar e mudar a opinião de uma pessoa aqui, já ganhei o dia, essa pessoa já vai ter realmente uma oportunidade muito grande para frente. Então, muito obrigado pela oportunidade, que é o Fabrício, trabalha comigo aqui, cara. Que legal. Obrigado, viu, gente? Foi um prazer. Vai. Deixa eu só ver se mais alguém consegue abrir a câmera para a gente tirar fotinho. Bora lá, então. Sorriso na tela. Peraí, Eduardo, se você abaixou a cabeça na hora. Vamos lá. Ah, Mais desculpa. uma. Um, dois, três e. Agora foi. Pessoal, obrigada pela participação. Eu vou mandar uma pesquisa de satisfação e é importante vocês colocarem também o nome lá no final para fazer a emissão do certificado de participação. A gente vai enviar para vocês por e-mail, tá? Um certificado aí de participação. Combinado? Eu mando nos grupos que eu divulguei. Fechado, Letícia. Muito Obrigadão, obrigada, gente. Eduardo. Ótima semana para vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.